seu próprio corpo. Isso é a base da ressurreição. Mudar para outro corpo seria reencarnação. Assumir outro corpo. Nós vamos voltar para os nossos próprios corpos. Se tivermos morrido. Se tivermos vivos até a volta de Jesus, sequer experimentaremos a morte. Seremos transformados vivos. Você imagina o que é ser transformado vivo? Já estou dando spoiler. É só para dar um gostinho. Nós vamos ser todos transformados. Amém? Não vou mais dar gostinho nenhum, tira gosto nenhum. Nós vamos começar logo a nossa nova aula. Amém? Já chegou uma boa base dos irmãos. Vocês permitem, por favor, fiquem de pé, por gentileza. Vamos orar a Deus de pé. Vocês vão ficar sentados até as 9 horas da noite aí. Para os irmãos que chegaram hoje pela primeira vez, esse seminário é totalmente gratuito, incluindo o lanche que vai ser distribuído às 9 horas da noite ali no hall. É de graça, é um carinho da igreja para vocês que vieram aqui fazer o seminário. Não vão coçar o bolso nem pegar em carteira aqui. Nenhum dos dias. Amém? Todos os dias é tudo gratuitamente cedido. Nós queremos compartilhar, enriquecer você. Nós estamos dando, não estamos pedindo nada. Nós estamos entregando a você. Amém? E Deus há de nos acrescentar. É assim, não tem nenhuma armação, nenhum esquema. Fazemos isso há muitos anos. Muitos anos. Nunca mudamos essa metodologia. Só queremos abençoar a sua vida. Amém? Pode erguer sua destra ao céu, quem puder. Vamos pedir a Deus graça para receber porção de palavra que é espírito e vida para o nosso coração. Santo Deus, nós te louvamos por esse dia vivido. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo levantar de manhã. Obrigado pelas atividades que o Senhor permitiu que nós fizéssemos durante o dia. Obrigado pelos livramentos, meu Deus. Livramentos que nem vimos, Senhor, mas o Senhor nos livrou. E a prova do teu amor, Senhor, é que estamos aqui na tua presença de pé, com as mãos erguidas, para te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite em que vamos estudar a tua palavra. Que a tua palavra seja viva e eficaz para, Senhor Deus, edificar a alma dos meus irmãos. Eu clamo em nome de Jesus. Abre os olhos do entendimento pelo teu Espírito, para que saiamos daqui todos iluminados no nosso coração, sabendo qual é a dimensão da grandeza do teu reino, das tuas promessas para nós, teus filhos. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Clamamos pelos irmãos que estão vindo para cá, para se juntarem a nós, que cheguem bem, desembaraçados, com o coração aberto, para ouvir a tua palavra. Seja assim sobre nós, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Podem sentar, vamos lá? Vamos começar então. Vamos lá para a palavra de Deus, que é melhor para a nossa vida, vamos lá? Pode avançar aí, filho. Vamos falar da glorificação dos corpos dos santos. Está preparado para entender que o teu corpo vai sofrer mudança? Uma mudança radical, gloriosa. Irmãos. Chega de dor, né? Meu Deus do céu. Chega de dor. Eu tive chikungunya alguns anos atrás. Até hoje sinto dor nas articulações. Oh, meu Deus do céu. É chato, né, irmão? Sentir dor. Nosso corpo vai ser transformado. Vamos lá. João 11, verso 25. Vamos ler junto comigo? Está bem grandão, para todo mundo ler em voz alta. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Vocês creem nisto? Jesus é a ressurreição e a vida.
mesmo que morramos, vamos tirar um tempinho no paraíso, mas continuaremos existindo. Ninguém vira purpurina, nem some, nem desaparece. Tua alma sai do corpo e continua viva. Mas Jesus não quer que fiquemos só em alma. Ele é a ressurreição. Significa que a alma terá obrigatoriamente que voltar ao seu corpo. Amém, queridos? A nossa esperança não é ficar no paraíso. A nossa esperança é ter o corpo imortal. No paraíso vai só a alma, não vai o corpo. Naquilo que o Senhor propôs para nós, retomaremos o corpo em uma qualidade imortal. É isso que o Senhor tem para nós. É muito diferente. Amém? Vamos lá devagar, vocês vão compreender. Avança aí para mim. O Senhor Jesus ressuscitou no próprio corpo, tangível, porém glorificado. Então Jesus, ele é, na verdade, o primeiro a passar por essa transformação. A palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele tem a primazia, ou seja, ele foi o primeiro a passar por esse processo. Quando Jesus expirou na cruz, amém? Naquele fatídico dia lá que ele rendeu a alma, saiu a alma do corpo de Jesus e foi para o paraíso. O corpo foi colocado numa caverna, rente ao chão. Ele não foi sepultado abaixo do chão. Ele foi sepultado rente ao chão, numa caverna. A alma foi fazer obra lá embaixo. Está na sua Bíblia. Foi pregar os espíritos em prisão. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, a alma dele sai de lá de baixo, volta para o corpo dele, que já vem em corpo glorioso. Quantos entenderam qual é a dinâmica? O corpo de Jesus morto, frio, sem vida, estava na caverna, no sepulcro. A alma dele, totalmente viva, porque ele é a própria vida, estava fazendo obra lá embaixo. Na ressurreição, a alma volta para o corpo. E esse corpo de Jesus é glorioso, transformado. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Quando Jesus volta em corpo glorioso, ele de vez em quando sumia e de vez em quando reaparecia. Ele fez esse processo algumas vezes. E é muito interessante que os discípulos estavam com medo dos judeus, diz o Evangelho. Por isso eles trancaram a porta. Eles pensaram assim, mataram o mestre, próximo somos nós. Com medo dos judeus, eles estavam trancados, a portas fechadas, dentro de casa. Não diz exatamente qual casa, mas estavam trancados com medo, escondido. Aí Jesus, já glorificado, no seu corpo glorioso, simplesmente aparece no meio deles. Por onde Jesus entrou? O mais incrédulo vai dizer que ele entrou pelas portas dos fundos ou pulou uma janela que estava aberta. Se o mais incrédulo pode pensar assim, mas vocês são crentes, então creia na verdade. Jesus não usou porta nem janela. Ele simplesmente se materializou no meio deles. Esse é o poder do corpo glorificado. Ao mesmo tempo que é poderoso assim, não é fantasmagórico. Os discípulos não podiam atravessar a mão assim do corpo de Jesus. Sabe, como um fantasma. E é isso que nós vamos ver aqui agora, amém? Vamos lá, Lucas 24, 36, 44. Vamos ler a narrativa do que aconteceu. Vamos ler juntos? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu. Do nada, apareceu no meio deles. E lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, cheios de medo, cheio de medo. Claro, irmãos, eles viram Jesus morrer na cruz. Eles viram Jesus dentro do sepulcro, morto. E agora, simplesmente, o Senhor aparece assim, ó, cheguei, pai. Claro que eles se chocaram, ficaram atemorizados.
acreditavam estarem vendo um espírito. Eles não acreditavam que era outra pessoa. Para eles era uma visão fantasmagórica. E aí vai continuar o texto. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Como é que Jesus se apresentou diante dele? Com carne e osso. Isso é uma informação importante. Não era um espírito. Pode ser que alguém pense assim: Jesus glorioso, ele era só espírito. Ele não era só espírito. Ele ressuscitou corporeamente. Corporalmente. Aprove a Deus, né, que a plenitude estivesse no corpo de Jesus corporalmente. Então ele apresentou ali no meio dos discípulos que estava ali em corpo vivo, carne e ossos. Amém? Ele desafiou os discípulos: toquem em mim, apalpai-me. Eu estou aqui, ó. Eu não sou uma visão, eu não sou um espírito, eu estou aqui. De fato. E aí o texto diz: como vede que eu tenho, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Para que Jesus mostrou a mão e os pés para eles? Por causa das feridas da crucificação. Pensa, querido, pensa. O Filho de Deus morreu, ressuscitou em corpo glorioso. Podia ser um corpo sem marca nenhuma. Não podia? Corpo novo, renovado, glorioso. Para que marca e cicatriz? É porque ele conhece as peças que ele andou junto, né? Ele sabia da incredulidade. Se ele vem lisinho, se ele vem com a palma da mão lisinha, né? Sem marca. Ah, não, o Senhor não é Jesus, não. O meu Jesus foi furado aqui, foi furado no pé. Jesus volta com marcas da crucificação para que eles acreditem. Não havia necessidade de ter marca. Amém? Inclusive, onde ele foi furado aqui, no lado dele, nas costelas. Um soldado romano não furou o lado de Jesus. Ele pede para Tomé: bota a mão aqui, seu incrédulo. Está vendo aqui que tem a marca aqui ainda? Então, Jesus só aparece com as marcas por causa deles. Tá bom? E aí ele mostra os pés. E por não acreditarem eles ainda, a dificuldade é eles crerem, mesmo vendo. Por causa da alegria, é começar a acreditar, né? Sabe quando a pessoa não está crendo? E é mesmo, aí começa a abrir um sorrisinho. Agora começaram a acreditar. Estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Agora que eu gosto, irmãos. Aprenda isso em nome do Senhor Jesus, a quem você serve, a quem você crê. Jesus volta dos mortos, corpo glorioso, corpo que se materializa do nada, mas ainda come. Para que Jesus pediu coisa de comer? Porque depois que ressuscita vai com fome? Ressurreição da fome? Não, era para provar que ele estava ali. Era incredulidade. Eles viam, mas não acreditavam. Jesus pede: tem alguma coisa de comer aí? Eu vou comer na frente de vocês. Para vocês perceberem que eu não sou uma visão. Eu estou aqui, literalmente. E corpo glorioso ainda come. Quem gostou dessa notícia? Quem gosta de comer agora, hoje em dia? Mesmo imortal você comerá. E não vai mais engordar. Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram o quê? Ó?
um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele o que fez? Comeu na presença. Jesus pegou, ó, na cara dele, assim, ó. Eu acho que até lambeu os dedos do mel. Agora a gente tem que acreditar, porque comeu na cara deles. A boa notícia é que corpo glorioso come. Corpo glorioso bebe. Qual é a prova de que o corpo glorioso também bebe? Jesus instituiu a Santa Ceia. E ele deixou profeticamente essa sentença: não beberei mais do fruto da vide, suco de uva, até que venha beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele vai beber de novo o suco da vide. Corpo glorioso come, corpo glorioso bebe. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Eu botei um filminho que eu consegui na internet para ilustrar isso, que é bacana. Vamos ver se dá para ver. Solta aí. Tá aparecendo dinheiro no meio deles ali, ó. Paz seja convosco. O que está escrito, Panos? Jesus. Os pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tens aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Amém, amém. Glória a Deus. Acende de novo só aquela fileirinha lá atrás, tá bom? Perceberam? Jesus apareceu no meio deles. Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão assim atribulados? Até eu, se tivesse lá, ia ficar atribulado, irmão. A gente viu Jesus morrer na cruz, se eu tivesse naquela época lá. E do nada, ele aparece no meio deles, já com um corpo glorioso. Da onde Jesus veio? Por onde que ele entrou? Ele não entrou, ele apareceu. E por ter aparecido, eles se assustaram. Porque não era natural. Porém, ele prova que ele está ali fisicamente. E pede para comer na cara deles. Isso é boa notícia para nós. A nossa transformação corpórea, ela também sofrerá mudanças sobrenaturais. Porém, continuaremos sendo corpo. Continuaremos tendo corpo físico, tangível, só que de uma outra qualidade. Quantos entenderam, digam amém. É tal e qual o corpo do Senhor Jesus. Vou provar isso não por teoria, mas por texto bíblico. Avança aí para mim, filho. Esse é o texto que prova que nós teremos um corpo glorioso igual ao de Jesus. Não é parecido, não é de segunda categoria, terceira, quinta categoria. É exatamente igual, idêntico, da mesma qualidade. Vamos provar? Prova o texto aí, Filipenses 3, 20, 21. Vamos ler, igreja? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual, aqui a transformação, ó. A transformação aqui, ó. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser
igual ao corpo da sua glória. Tá bom para você isso aí, irmãos? Dói minha mão. É igual. É igual. Pastor, o meu corpo vai ser igual ao de Jesus? É igual. É igual da sua glória. Não é igual a Jesus quando ele era homem natural. É igual da sua glória. Do corpo glorioso. Todo mundo pegou? Então, contra fatos não há argumentos, né, irmão? Mais claro e impossível que está escrito ali. É igual. Sofrerá uma transformação desse corpo de humilhação. Por que esse corpo é de humilhação? Porque nós somos muito frágeis. Um mosquitinho, sem ver, pequenininho assim, pica a gente pega a dengue hemorrágica e morre. Por causa de uma picadinha do mosquito. Esse corpo aqui é frágil. Mas o Senhor vai transformá-lo para ser igual ao corpo da glória dele. Então, que ele começa a fazer as conexões. Se o corpo de Jesus é igual ao nosso e o nosso será igual ao dele, o que o corpo dele faz, o nosso também fará. O corpo dele não apareceu no meio do pessoal lá? Quando Jesus subiu ao céu, ele também não flutuou na frente de todo mundo com o corpo dele? Então começa a fazer os paralelos, tá bom? É igual. Não diz que é de segunda categoria, terceira, igual. Avança aí. Aqui, ó, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É pelo poder de Cristo que seremos transformados todos. 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 Aquele que vencer, né, irmão? Tem sempre aquela questão do vencedor. Avança aí para mim. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Vamos ler, irmãos? Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então já somos. Mas, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele Jesus, se manifestar, seremos o quê? Semelhantes, iguais a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Somos filhos de Deus? Somos. Mas nenhum de nós ainda foi glorificado. Só Jesus. É o primogênito entre os mortos. Quando ele vier, nós sofreremos a transformação. E seremos exatamente semelhantes a ele. Jesus. Amém, povo santo? Esse é o que está reservado para nós. Lucas 20, 35, igreja. Vamos lá? Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Era vindoura é o quê? É o reino, o tempo do reino que vem pela frente aí. É o futuro. Não está falando aqui do céu. Está falando de um tempo. Era é um tempo. O tempo que há de vir. A era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer. Depois da ressurreição, depois da transformação do nosso corpo, nós nunca mais morreremos. Teremos nos tornado imortais no corpo. Não é em alma só, no corpo. Amém? Não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém, povo santo? É bem-vindo, meu varão Robson. É bem-vindo, varão. É bem-vindo, queridos. Pode entrar, pode entrar. Por que quando nós fomos transformados no dia de Cristo, nós não nos casamos mais? Casamento não vale mais para nós. Por que seremos como os anjos? Anjo casa? Anjo coabita, né? Tem relações sexuais? Não.
então nós vamos ser livres da questão conjugal. Então você que está aí casado aí, ó, curta bastante até a volta de Jesus. Quando voltar Jesus, as irmãs não são mais subordinadas aos seus maridos. Boa notícia. Até lá são. Até Jesus voltar, as irmãs estão subordinadas. Quando Jesus voltar e transformar as irmãs, não estarão mais casadas com seus cônjuges. A minha esposa não gosta dessa história. Ela quer continuar casada comigo depois de glorificada. É o amor, né? Mas não pode. A gente vai sofrer uma transformação. Nada. Nós vamos ser imortais, cheios de Deus. Não tem mais isso. Então, curta casamento até a volta de Jesus, ou até que a morte te alcance primeiro. Até que a morte te separe. Não tem mais pensamento de namoro. Nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Você não faz ideia que não é só uma transformação do corpo. Nós vamos ser tomados de Deus. Tomados. Hoje andamos em primícias do Espírito. Uma parcela inicial do Espírito. Quando formos glorificados, seremos cheios da plenitude de Deus. É outra dimensão. Está prometido na sua Bíblia isso. Não estou inventando, não. Até que todos sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Está escrito. Não é? Alcançar a estatura de varão perfeito. A plenitude de Cristo. É a plenitude, não primícias. Amém, povo santo? Então seremos transformados e entraremos na era vindoura já transformados. Em nome de Jesus. Avança aí para mim. Oi, Lídia. Colossenses 2,9, a referência que eu falei de cabeça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Agora eu queria que vocês prestassem atenção. Nem todo o texto na Bíblia é muito claro. Tem texto que é muito claro. Nós lemos um agora em Filipenses, claríssimo. Transformará o nosso corpo igual ao corpo dele. Isso é muito claro. Mas tem texto que Paulo fala em enigma. Ele usa uma linguagem mais profética. E na linguagem profética você tem que discernir os elementos da profecia e da linguagem profética. Usa metáforas, figuras de linguagem. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Agora não é tão explícito. Tem que prestar atenção. Pedir a Deus para revelar no seu coração, tá bom? Paulo diz, 2 Coríntios 5:1, vamos lá? Lê comigo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna dos céus. Uma lida assim superficial parece estar falando do quê? Morar no céu. Morar nas mansões celestiais, é isso que Paulo está falando aqui? Parece, é igual Denorex. Parece, mas não é. Tinha um remédio Denorex? Parece, mas não é. Ele está falando de que ele está falando? Vamos devagar. Sabemos que se a nossa casa terrestre, isso, varão de Deus. Ele não está falando da casa que ele alugou ou comprou. Ele está falando em metáfora, em figura de linguagem, dele mesmo. Casa terrestre, ó. A palavra dessa moradia. A palavra tabernáculo, a tradução em português melhor seria moradia, dessa morada. Então, para você entender isso, tem que entrar na mente de Paulo. Ele está falando de coisas espirituais, usando metáforas do mundo físico. Então ele fala assim, sabemos que se essa nossa morada, que é uma casa frágil, se desfizer, se você consegue interpretar que não é da casa de alvenaria de pedra que Paulo está falando, mas está falando em metáfora
do próprio corpo, ele vai fazer agora uma oposição. Vai fazer uma comparação por oposição. Temos uma outra coisa com Deus. Amém? Se a casa dele é frágil, o que Deus vai fazer é forte como um edifício. É esse jogo de palavra, que não é feita por mãos. Então não é nada que possa ser construído pelo homem. E a qualidade do que ele está comparando é que esta outra moradia, ela é eterna. Eterna está aqui em português entre vírgulas. Por quê? Paulo não está dizendo que essa outra moradia é eterna nos céus. Ele está dizendo que essa outra moradia, ela é eterna. Uma qualidade, separada entre vírgula, é um aposto. Vírgula, qual é a outra qualidade? Ela está nos céus. Se tirar a vírgula, vira eterna nos céus. Não é isso? Ela é eterna, vírgula, e está nos céus. Duas informações. Todo mundo pegou? Regra em português básico, certo? Então preste atenção. Paulo está falando da Nova Jerusalém, a cidade santa? Paulo não está falando disso. Ele está falando, eu moro numa casa frágil de barro. Também o apóstolo Pedro, na sua carta, vai falar, já tô prestes a deixar esse tabernáculo, essa moradia. Ele está falando do quê? De morte. Ele vai morrer. Deixar a morada, ou a moradia, ou o tabernáculo, é deixar o corpo, onde a alma mora. Todo mundo chegou até aqui comigo? Então avança aí para mim. O contexto do texto vai mostrar que é isso que Paulo está falando. 2 Coríntios 4,16 é um pouquinho antes desse versículo que acabamos de ler, para dar contexto. O que estava na mente de Paulo? Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se destrua. O que é o homem exterior que se corrompe? O que é o homem exterior? O corpo. O corpo deteriora, morre. Ele não está falando de corpo? Se desintegra. Não está falando de corrupção moral. Está falando de degeneração. Mesmo que o nosso homem exterior se degenere, o que ele diz mais aqui? Contudo, o nosso homem interior. O que tem no interior? A alma. Todo mundo pegou? O que Paulo está comparando o que com o que? Corpo com a alma. O de fora envelhece, vai ficando fraco, vai ficando todo quebradinho, não é? As mochibinhas caem da prateleira, fica flácido. Esse é o de fora. Mas o de dentro se renova de dia em dia. A alma é fortalecida porque está com o Espírito Santo. Amém, povo santo? Então Paulo não está falando de ir para Nova Jerusalém, não. Esse texto aqui é o imediato antes do versículo 5. Ele não mudou de assunto. Ele está falando de corpo e alma. Todo mundo pegou? Então avança para mim mais um aqui. Então, se a casa terrestre, essa morada, se desfizer, o que ele está falando? Se o meu corpo morrer, se degenerar, eu tenho da parte de Deus um outro corpo. Não é outro, mas é de uma outra qualidade. É um edifício não feito por mãos, é Deus que vai me dar esse corpo. Amém? Ele está falando sobre isso. Vamos seguir o contexto agora. 5, 2 a 4. E por isso, neste tabernáculo, ou nesta moradia de carne, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se Paulo estivesse falando da Nova Jerusalém, não faria sentido. Revestir é vestir por cima. Eu boto uma blusa e eu boto uma outra blusa por cima. Isso é revestir.
Paulo não está falando que quer ser revestido da Nova Jerusalém. Ele está falando do corpo dele ser revestido de imortalidade. Ele sabe que é frágil, mas ele sabe que vai receber um revestimento sobre esse corpo frágil. Quando estão acompanhando aqui o raciocínio, o texto vai dizer, olha só, nós não queremos ser, se todavia fomos encontrados, vestidos e não nus. O que Paulo está falando? Eu tenho que estar vestido e não nu. Não está falando das roupas exteriores. Está falando da alma vestida do Espírito. Se você tiver com o Espírito na alma, o Espírito de Cristo, você receberá o revestimento de glória. Se você não tem o Espírito, você está nu. Não recebe revestimento de glória. O assunto não é outro. É corpo e transformação. Vamos ler aqui agora, ó. Se não formos todas. Deixa eu ler o contexto todo aqui. Todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Não pode estar sem Cristo na alma. Pois, lê aqui comigo o finalzinho para entender. Pois, na verdade, o que estamos. Que tabernáculo? Que tabernáculo? Corpo, nessa morada. Gememos angustiados, não por queremos ser despidos. Perdemos o corpo, morrer. Mas, vestido por cima. Revestidos para que o quê? O mortal. O que é o mortal? O meu corpo. O que é mortal seja absolvido, tomado pela vida eterna. Não está falando de casa na terra e casa no céu. Está falando de corpo fraco que vai ser envolvido de glória de vida. É disso que Paulo está tratando com linguagem figurada. O que é mortal vai ser revestido de vida. Amém? O que é mortal? Nosso corpo. Vai ser tomado, absolvido pela vida divina. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Fiz até um desenho para você fixar. Teu corpo. Homem exterior, teu corpo. Homem interior, tua alma. Tua alma tem que estar vestida de Cristo, com o Espírito Santo. Se tiver vestida de Cristo na tua alma, você não está nu. Pode ser, então, revestido no seu corpo. Aqui já é o homem revestido, imortalizado. Perceba que agora tem um brilho aqui em volta dele. Ó. Quantos entenderam? Tem que estar vestido na alma de Cristo, para depois ser revestido de vida. Revestido de vida. Todo mundo pegou? O desenho está ajudando? Às vezes as coisas são tão espirituais que a gente precisa de ilustração para entender. É natural. O audiovisual está aqui para isso. Amém? Às vezes a gente tem dificuldade de imaginar coisas espirituais. Então está aqui, ó. Alma vestida de Cristo, corpo revestido de imortalidade. É disso que se trata 1 Coríntios capítulo 5, que nós lemos agora. Avança aí para mim, filho. A ressurreição gloriosa dos santos e a transformação dos vivos. João 5, 28. Lê comigo, igreja, vamos lá? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? No túmulo, no cemitério, todos os que estão sepultados nos túmulos. O que vai acontecer? Vai chegar esse dia. Ouvirão sua voz e os mortos sairão dos túmulos. Vai ser um espetáculo na terra. Não vai ser um espetáculo? Todos os santos, vai ser meio assim, tipo aqui. Né? Quando eu era do mundo, tinha o Michael Jackson, ele gravou um clipe chamado Thriller, que as caveirinhas saíam assim, né? E começavam a dançar. Só para ilustrar, tá, irmãos? Não vai ficar vendo o Michael Jackson na internet, não, viu?
Foi só porque me veio a lembrança. Vai ser meio tenebroso assim, né? Fantástico. Vai ser incrível. Palavras do Senhor Jesus, o verbo vivo, em que não há mentira, em que não pode mentir. Ele está dizendo isso. Vão ouvir a voz dele, ele vai dar um comando e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Vão sair dos seus túmulos. Olha só que lindo, irmãos. Sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Desculpa aí, irmão, tem um problema técnico aqui para resolver. O problema técnico é que eu deixei tudo preso dentro do carro. A comida está presa. Mas a minha ajudadora idônea já deu um jeito nisso. Pronto. Quando chegaram até aqui comigo? Ouve só, queridos. Não é só uma ressurreição. Ressurreição dos justos é para a vida. A ressurreição dos perdidos é para juízo. São duas ressurreições. Amém? E todas as duas são comandadas pelo próprio Verbo vivo, por Jesus. Ele dará ordem e os mortos voltam à vida. É só você lembrar, vou te dar a palavra, só um minutinho, tá? É só você lembrar da ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto há quantos dias no sepulcro? 4 dias. Jesus diz assim diante daquele quadro: Lázaro, vem para fora. Se ele não fala assim, específico, Lázaro era um cemitério. Ele é a ressurreição e a vida. Tem todo o poder. Ele vai assim, se ele não fala o nome, ia sair a todo mundo. Se ele fala assim, mortos, se levantem, aí todo mundo se levantava. Ia ser um espetáculo. Alguns mortos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Está na sua Bíblia. E entraram em Jerusalém. Não foram fantasmas, foram redivivos. Só que essa ressurreição de Lázaro, ele voltou a morrer. Ainda não era a ressurreição gloriosa, que é do tempo do fim. Tem uma diferença. Eu não vejo muita vantagem de Lázaro ter voltado à vida para morrer 2 vezes, né? Teve 2 sepultamentos para Lázaro. Não é? Teve um objetivo, mostrar o poder do Senhor. Porém, queridos, a ressurreição que está sendo dita aqui não é temporária. Ela é eterna. É diferente, amém? O que Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, aquela menina também que foi levantada dos mortos, todos que Jesus ressuscitou morreram de novo. Mas no dia da ressurreição, quando Jesus descer do céu, aí quem ressuscitar é de maneira eterna, perene. Não morre mais, foi dito no texto. Não pode mais morrer. Todo mundo chegou aqui comigo? Então essa é a diferença. Mas Jesus está comando. É ele que dá o comando, tanto para uma ressurreição como para outra. Fala. É diferente tanto em propósito, sim, tanto em propósito como em tempo. Uma das coisas que eu não revelei aqui está na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20 diz: o restante dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Primeira ressurreição é só para justo. Os outros mortos não vão ressuscitar na volta de Jesus. Vão esperar passar o período milenar e depois Jesus vai ressuscitar o restante dos mortos para comparecer no tribunal. Entre uma ressurreição e outra, tem um hiato de 1000 anos. Está na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Amém? O restante dos mortos não reviveram. Reviver é ressuscitar. Sim.
todos, como foi dito ontem, todos são reis, sacerdotes. O Senhor não comprou com seu sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituiu o quê? Reis e sacerdotes. Todos são reis e sacerdotes. Em Hebreus diz, não é? Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Essa pergunta de você vai ser melhor respondida amanhã. A aula é só sobre isso. Sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Esse mistério tem que ser espalhado para vocês. O nosso sacerdócio não é levítico. O nosso sacerdócio é igual ao de Jesus, é eterno. É a aula de amanhã, não vou dar spoiler. Não vou antecipar. Não perca as cenas do próximo capítulo. Quarta-feira, uma aula só sobre o nosso ofício no reino milenar. Vai ser maravilhoso. Vamos falar hoje só do corpo glorioso, tá bom? Amanhã a gente fala do sacerdócio. Já lemos aqui tudo? Não. 29, onde que eu parei? Já falei já, gente. Já li. Que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Fiz a posição e tudo. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E aí fiz vocês entenderem que são duas ressurreições separadas por 1000 anos. Não foi? Avança aí para mim. Não, que justo que morrer em pecado. Justo que morrer em pecado está perdido. Está lascado. Justo que morrer em pecado sem arrependimento. Ressurreição de justos e injustos. Quando um justo deixa de ser justo, ele está no rol dos injustos. Já mudou de lado já. Só tem duas ressurreições. Primeira e segunda. Amém? Vamos lá. Hoje nós vemos uma antecipação em visão da reconstrução dos nossos corpos. Eu já falei aqui nesse seminário que Abraão morreu há 4.000 anos atrás. 4.000. Abraão não morreu há 400 anos atrás. Ele morreu há 4.000 anos. O que sobrou do corpo de Abraão nesse mundo? Nada. Talvez nem pó. 4.000. Corpos se deterioram, né? Nossos corpos se deterioram. É muito difícil preservar a parte material do corpo humano. Ele se dissolve na matéria, se mistura com o solo. De Abraão não deve nem ter mais pó. Partícula do corpo de Abraão não existe. Mas quantos creem que Deus é poderoso para restaurar o corpo de Abraão? Pode supor que a alma é parecida com a fisionomia, né? Porque há textos que mostram que se conhecem. Rico e Lázaro continuam se conhecendo. Se ficasse sem nenhuma identificação, não se reconheceriam. Mas estamos falando aqui do corpo. Abraão está dissolvido na matéria há 4.000 anos. Deus é poderoso para restaurar o corpo de Abraão? É. E de todos os seres humanos. Antes de Abraão, Adão morreu 2.000 anos antes de Abraão. Então, de Adão para nós é 6.000 anos. Deus é poderoso para levantar o corpo de Adão? De Sete, de Enos? Claro que é. Os incrédulos duvidavam disso. Já li muitos relatos da igreja primitiva. Gosto muito, estudo muito sobre isso. E os incrédulos romanos dizem, como é que seu Deus vai restaurar o corpo de alguém? Eles debochavam. Faz de conta que o camarada morreu no mar. Um tubarão comeu a metade, outro tubarão comeu a outra metade. Já engoliu, devorou. Digeriu o corpo. Como é que Deus vai juntar as duas partes se está dissolvida dentro do peixe? Os incrédulos pensavam assim. Porque não creem no poder de Deus. Aquele que fez você de uma substância informe no ventre da sua mãe, daquilo que é invisível, você é hoje um ser humano complexo na sua estrutura. Deus te fez de uma coisa microscópica.
Aquele que te fez não pode refazer? Aquele que te trouxe a realidade não pode refazer o teu corpo? Nós temos que parar de ser incrédulos e diminuir o nosso Deus. Às vezes a gente tem um Deus do tamanho da nossa compreensão. Compreendemos pouco, nosso Deus pode pouco. Quando você olha para a Bíblia, você vê um Deus que é todo poderoso. É o Pantocrator em grego. Todo poderoso Deus. Tem todo poder. O que é impossível aos homens é totalmente possível para Deus. Então aumenta o tamanho do seu Deus na sua mente. O poder do seu Deus na sua mente, amém? Ezequiel 37:5 é uma visão. Quando Ezequiel profetizou, caveirinha nenhuma se levantou. Era uma visão. Mas é uma visão que antecipa como Deus é poderoso para juntar osso com osso, para fazer vir de novo tendões, carne, nervo, construir o corpo dos seres humanos. Essa visão mostra isso. Ezequiel 37:5. Vamos lá, igreja, vamos ler juntos? Está na hora do nosso recreio já. Vamos lá? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. De morto a novamente vivo. Isso aqui é ressurreição. E vivereis, e sabereis que eu sou Yahvé. Aqui é o nome de Deus no original hebraico, né? Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra os ossos. Você consegue imaginar isso, irmão? Um monte de ossos espalhados, fêmur, não é? Um pé para lá, uma mão para cá, um crânio ali, outro para lá, um monte de crânio. Aí ele profetiza e as caveirinhas vão começar a tremelicar na terra assim. Eu queria fazer um filme para mostrar a vocês. Imagina o barulho que ele ouviu. Osso começando a tremelicar na terra e andar. E os ossos andando assim, irmãos. E grudando um no outro de novo. É isso que aconteceu na visão. E aí, ó, teve um barulho enquanto eu profetizava. E batiam osso contra osso. E se ajuntavam. Deus reconstruindo o esqueleto dos caras. E aí diz o texto: cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões. Aí Deus vai começando a revestir de carne. Havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes. Reconstituiu os ossos. Reconstituiu os órgãos. Reconstituiu o sistema nervoso. Tudo. E se estendeu a pele. Completou a obra por fora. Reconstruiu inteirinho, inclusive a parte externa, a pele. Sobre eles, mas não havia neles espírito. Até que ele profetizou e se levantaram dos mortos. Avança aí, tem mais um texto. A continuação, avança aí para mim. Aí, verso 9. Leia comigo, vamos lá? Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. De ossos, ele vai reconstruindo, até a pessoa ficar inteirinha de novo. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Tem mais um filminho. Tem na internet, você procura lá.
Deixa eu ver quando é que é o filminho. Passa mais um, filho. Passa mais um. Eu vou pular pro filminho, porque está na hora do recreio. Vocês veem o filminho, depois eu volto 2 slides, tá bom? Os textos. Eu consegui um filminho, irmãos, que narra essa reconstrução do corpo. Tem na internet. Depois de pesquisar muito, você consegue achar. Esse aqui eu editei. Vai mostrar rapidinho como é que Deus restaura os mortos. Restaura os corpos dos mortos. Vamos ver? Apaga aí para ficar mais bacana. Apaga aí. É 1 minutinho e pouco só. Avança aí. Tá aí, se Jesus voltou. Deu o comando. Mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Tira isso, mano. Olha isso, irmão. Agora a carne para revestir os ossos. Estava subindo os olhos ali, ó. Ai, usa aí, irmão. Com efeito especial e tudo. Aí, irmão. Esses são os mortos que vão ressuscitar. E nós que não morremos, estivemos vivos ainda da carne, vamos ser transformados vivos. Aqui é um outro grupo que não morreu. O dia do Senhor. Quem estiver vivo na carne vai ser transformado vivo. Vai ficar glorioso. Ele vai ser invisível não, irmão. A esposa que não era crente, ele vê o marido glorioso aqui, ó. Um será tomado, outro será deixado. Glória a Deus. Já vou dar um gostinho, querido? Só todo mundo. Pronto. Quem tiver morrido, voltará dos mortos ao comando de Jesus. Corpo glorioso. Quem tiver vivo, vai ser transformado ao vivo e a cores. Hã? De repente, seu corpo... Efeito especial, né, irmão? E o teu corpo fica glorioso, luminoso. E aí nós subimos todos juntos. Os que ressuscitaram dos mortos e os vivos transformados sobem junto para o encontro do Senhor nos ares. Não perca depois do recreio. São 9 horas. Já pode liberar o recreio? Pode aí o recreio? 9h10, todo mundo de volta. Vamos lá, queridos. Já liberou. 9h10, todo mundo de volta. Não faço ideia. Vamos lá, voltaram todos? Agora é o segundo tempo de aula. Eu não quero liberar vocês muito tarde. Todo mundo já comeu as guloseimas? Alguém está precisando da aula de ontem? Da primeira aula? Alguém precisa da aula de ontem? A aula de ontem está disponível. Se você não tem a de ontem, pode pegar. Tem 2 aí, quer mais uma? Ó, está disponível a aula de ontem, tá bom? Queridos, tem muita coisa maravilhosa para mostrar a vocês ainda. Vamos lá, vamos retomar? Filhão, você voltou aqueles slides que eu pedi para tu pular? Voltou, né? 1 Coríntios 15:51. É muito importante nós termos esse recurso de visualizar a passagem. Não é? Os homens fazem filmes e ajudam a gente a visualizar. Porque só imaginar na leitura, às vezes é difícil, né, irmãos? Nós não somos assim... escritores, artistas, para imaginar é mais difícil. Mas quando você visualiza a cena, isso fica guardado na sua mente. Jesus usava muita ilustração do dia a dia, coisas do mundo,
para que as pessoas visualizassem na mente. É importante visualizar. Vai fixar melhor o ensino. Amém? Agora que vocês já visualizaram que os mortos em Cristo saem dos túmulos, Deus reconstitui o corpos, né? E eles voltam imortais. Vocês também viram a segunda parte do filminho, né? Aqueles que estavam ali olhando para cima e de repente ficaram brilhantes. Ficaram com corpos gloriosos. É exatamente assim. Quem morreu volta já em corpo glorioso. Quem ainda estiver vivo na carne, sendo do Senhor, vencedor, vai ser transformado vivo. Sem experimentar sair a alma do corpo. Um grupo de nós nunca verá a morte. A primeira morte. Alguns de nós vão estar vivos para sermos transformados vivos. Alguns de nós vão descansar um período no paraíso, depois volta. Morrer é lucro. Ok? Então preste atenção, queridos. Aquilo que foi visualizado, né? Um grupo ressuscitar dos mortos e o outro ser transformado vivo, é o que Paulo descreve em 1 Coríntios 15, 51. Vamos ler comigo agora a base bíblica, vamos lá? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir é um eufemismo, figura de linguagem para a morte. Pode-se traduzir ali, nem todos morreremos. Mas o que, irmãos? Transformados seremos todos. Todos, todos, todos. Sem exceção. É filho de Deus, vitorioso, vencedor, será transformado. Amém? Todos. Agora, olha a velocidade da transformação. No momento, num abrir e fechar de olhos. Deixa eu bater numa tecla aqui, irmãos. Existe uma visão errada aí no meio evangélico, que saiu da mentalidade de Tim LaHaye. O pastor Tim LaHaye escreveu Deixados para Trás, uma série de livros. É um conto de ficção, não é a Bíblia. Mas o povo gosta de ficção. Lê o conto do Tim LaHaye, compra os DVD com os filmes, deixaram para trás 1, 2, 3, 4. Vê um filme de 1h30 de uma narrativa que não é correta. Não é bíblico. Na visão do Tim LaHaye, os arrebatados somem da terra, somem. No piscar de somem. E a roupa cai, a roupa física cai. A Bíblia não fala isso. Jesus não subiu ao céu, desaparecendo na terra e aparecendo no céu. Ele subiu corporeamente na cara deles, dos discípulos. Subindo, visual, ó. Ficaram vendo Jesus, ó. Até que ficou tão alto que as nuvens o encobriram. Ele não desapareceu. A volta de Jesus é totalmente visível. Todo olho o verá. Não tem nada de invisível. Então, cuidado com essas referências da imaginação dos homens. O que Tim LaHaye criou não é o que está na Bíblia. Deixado para trás não é Bíblia. É invenção, ficção. Mas tem gente que tem preguiça de ler a palavra, mas gosta de ver um filminho. Cuidado, tá bom? Porque é mais fácil, né? Não tem visibilidade, é visível, visível. Então, olha só, queridos, abrir e fechar de olhos não é invisibilidade. Está falando da velocidade. O que é o abrir e fechar de olhos? O tempo de uma piscadela. Nós piscamos o tempo inteiro, irmãos, mas não percebemos. É no momento, é rápido. O tempo de uma piscadela. Você está piscando e não está percebendo. Porque é muito rápido. Nosso olho fecha e abre muito rápido. E está o tempo todo fechando e abrindo. Você percebe? Porque é rápido. É o tempo de uma piscadela a transformação. Não é invisibilidade, tá bom? Estou batendo na tecla porque informação errada tem de monte. Informação genuína o povo parece que não lê. Então vamos lá. Então, onde eu parei? No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
Quantas trombetas tocarão até a volta de Jesus? 7. Qual é a última? A 7ª. Só na última que vai haver a transformação. Não é antes, não é... é no primeiro ai, é na primeira taça. Nada disso. É na última trombeta. Na 7ª. Aí o que diz o texto? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Já ressurgem glorificados, imortais. Os mortos, todos. De Adão até o último cristão que morrer na grande tribulação. Todos os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Então, de repente, nós vamos ver na terra de novo Abraão, nós vamos ver Isaías, nós vamos ver Pedro, Paulo, Tiago, todos, Davi, sua mãe, seu pai, todos os salvos vão ressuscitar dos mortos. Deixa eu deixar isso muito claro. Eles não estão vindo do céu, a alma deles não está vindo do céu. Está saindo do mundo dos mortos e assumindo o corpo. Como é que foi com Jesus? A alma dele foi para cima ou para baixo? Para baixo. Ela desceu. Quando ele ressuscitou, a alma saiu de lá de baixo, pegou carona no corpo e ressurgiu. É a mesma coisa. Foi dito ali que os santos saem de onde? Dos túmulos. Amém? Não vem de cima. Vem de baixo. Reassume seu corpo. Todo mundo entendeu? Ressuscitaram primeiro. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Nós aqui, os que não morreram. O grupo que morreu, ressuscita, já em glorioso. O grupo que está na carne ainda mortal, tem que ser transformado também. Para ficar todo mundo igual. Tanto eles como nós, teremos corpos imortais, gloriosos. Tá certo? Seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. Não é o que o Paulo diz? Para que é mortal seja absolvido pela vida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É o dia da igreja bradar contra a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Perdeu, morte. Nós vencemos. É o dia da vitória. Hoje podemos debochar da morte? Não, porque ela vai me pegar. Provavelmente. Mas no dia que eu for imortalizado, acabou. Nunca mais saberemos o que é morte. Amém, queridos? Avança aí. O texto paralelo de 1 Tessalonicenses 4,15. Fala do mesmo assunto, vamos lá? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Quem desce do céu? Jesus. Ele desce com a alma dos seres humanos? Ele desce cercado de anjo. Anjo. Pode pegar os textos que for. É anjo, ele desce com anjo, não desce com a alma de ninguém. A alma vem de baixo para cima. Olha só, queridos. Aí o texto diz: dá na sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Amém? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Voltou todo mundo para o seu corpo? Voltou. Beleza. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles.
Com eles quem? Erraram, alguns falam os mortos. Eles acabaram de ressuscitar, irmãos. Vocês não andaram com o texto. Sempre caem nessa pegadinha. Com eles quem? Com os mortos. Eles não estão mais mortos. Eles ressuscitaram primeiro. Eles não acabaram de ressuscitar primeiro, irmãos. Segue a sequência. Ele está com quem? Com os mortos. Com os ex-mortos. Os ressuscitados. Os vivos transformados. Os mortos ressuscitados. Todo mundo glorioso. É para subir junto. Eles não sobem primeiro. Nem os vivos transformados sobem primeiro. É todo mundo junto. Um só corpo. Juntamente com eles, entre nuvens. Para onde nós subimos? Para as nuvens. De onde Jesus desceu? Do céu de Deus. O encontro não é no céu de Deus. Paulo é muito específico. Ele fala nuvens. Entre nuvens. É ali onde trafegam os aviões. Quem já viajou de avião? Nuvens abaixo, nuvens acima. Fica aí um vácuo ali no meio. A estrada do céu dos aviões é assim. Entre nuvens. Não está falando do céu maravilhoso de Deus. Está falando do céu atmosférico. E Paulo é tão categórico que vai falar assim, ó. Temos arrebatado justamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor onde? Se fosse no céu de Deus, estaria a palavra céu. Qual é a palavra que ele está usando aqui? Ares. Ares atmosféricos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o dia do encontro da cabeça com o corpo, do noivo com a noiva. Amém? E aonde Jesus for, nós vamos junto. Amém, queridos? Avança aí para mim. Os santos ressuscitados terão corpos espirituais poderosos. Qual é a qualidade desse corpo? 1 Coríntios 15, 45 a 50. Vamos lá? Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Que dois Adões são esses? O primeiro Adões, né, no plural. O primeiro Adão, feito pela mão de Deus. Pecou. Que outro Adão é esse? Jesus. O primeiro tropeçou, caiu. O segundo foi fiel até a morte. É a comparação. Um recebeu fôlego de vida, se tornou alma vivente. O outro, ao contrário, dá vida. Ele dá vida. Dele procede a nossa vida. Amém? Diga, varão. Porque ele vem recapitular o primeiro, pela missão. Ele vem restaurar e recapitular a humanidade caída em Adão. Em Adão todos morrem. Em Cristo todos vivem. Ele recapitula a queda de Adão. Tem que ser assim. Ele veio resgatar os que tinham morrido com Adão. Entendeu? Deus encerrou a todos dessa morte, mas em Jesus, Jesus levanta todos da morte. Até os ímpios. Porque até os ímpios hão de ressuscitar corporeamente. Não estou falando que vão ser salvos. Eu falei que eles vão sair da morte. Haverá ressurreição de justos e de injustos. Não estou falando de salvação, estou falando de sair da morte. Por causa de Jesus, até os ímpios sairão da morte e reassumirão seus corpos. Quantos entenderam? É natural. Jesus é o último. É uma posição entre dois Adões, né? Não vai ter outro não. Vai ter outro não. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Então não há confusão nenhuma. O texto diz, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Paulo vai usar essa comparação de Adão com Cristo. Um recebe vida, o outro dá vida. Para fazer também uma transição da nossa transformação. Todo ser humano primeiro nasce natural. Eu nasci natural, você nasceu natural.
Mas você sabia que nós vamos ser transformados para nos tornarmos, além do natural, seremos celestiais? A qualidade muda. Mas ninguém é celestial primeiro. Primeiro é natural. É isso que Paulo está falando. Vamos lá? Depois o espiritual. Primeiro homem formado da terra. Igual Adão. Terreno. É terreno. O segundo homem é do céu. Jesus. Avança aí. Vamos ler o contexto. Vamos lá? Como foi o primeiro homem? O terreno. Adão. Tais são também os demais homens terreno. Todo ser humano descende de Adão, é terreno. Inclusive nós. Amém? E como é o homem celestial? Jesus, o Filho de Deus. Tais também, aqui ó, os celestiais. É a qualidade que está sendo mudada aqui. Nós não nascemos no céu, nós nascemos na terra. Porém, seremos revestidos de uma qualidade semelhante à de Jesus. E não seremos iguais a Jesus? Foi o primeiro conceito que você viu nessa noite? Então deixaremos de ser só terrenos e passaremos a ser terrenos revestidos do celestial. Todo mundo entendeu? Nossa primeira fase aqui é terrena. A segunda fase é celestial. Não está falando de lugar, terra e céu. Está falando de qualidade. Qualidade. Não é lugar. Recebemos a qualidade de Adão. A fraqueza de Adão. Receberemos a qualidade do outro Adão. Celestial. Todo mundo entendeu? Que a palavra celestial pode remeter a lugar. Não é lugar, é qualidade que está sendo dito aqui. Isto afirmo, irmãos. Por isso, Paulo vai concluir. Vamos lá? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o corrupção herdar a incorrupção. O que você entendeu desse fecho? Nenhum de nós vai entrar na herança do reino de maneira natural, em corpo mortal. Por isso, transformados seremos todos, para poder entrar na herança do reino em corpos imortais. Tá bom para você isso? Então, nenhum de nós vai entrar nessa fraqueza da carne. Com dores, com um monte de problema. Não vamos entrar, enfermidade, nada disso mais. Vamos entrar totalmente modificados. Para assumir a herança no reino. Amém, queridos? Vamos finalizar essa aula, vamos lá? Avança aí para mim. Efésios 3,19. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Efésios 3,19. Vocês leem enquanto eu bebo água, vamos lá? Nós passamos numa coisa ali que é a maior de todas as grandezas. Você fez leitura dinâmica e não percebeu. Vamos devagarinho aqui no que eu vou salientar. O que vai acontecer conosco? Seremos tomados. Deixa eu ilustrar. Esse copo está tomado? Não, está no finalzinho. O que seria tomado? Cheio. Então a primeira palavra ali que você não pode passar correndo é que seremos cheios, tomados. Tomados de quê? Cheio de quê? De toda. Uma palavra de cada vez. Toda. Toda é quantos por cento? 100%. Plenitude. 100%. Tomado 100%. Toda 100%. Plenitude 100%. 100% do 100% do 100% de Deus em nós. Você não pode passar por esse texto sem entender isso. Estou aumentando, estou distorcendo o entendimento do texto?
ser tomado 100%, de toda 100%. Não é mais primícias, não é mais parcialmente. Deus será tudo em todos. Paulo diz, não é? Agora falamos em língua, mas quando vier o que é perfeito, pleno, pararemos de falar em língua. Porque seremos tomados de toda a plenitude de Deus em nós. Igual ao Filho primogênito. Jesus não andava na terra cheio do Espírito de Deus. Nós também seremos assim. Obrigado, meu irmão. Essa é a maior de todas as promessas. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Vocês ainda não entenderam, estão digerindo ainda. Vocês estão digerindo ainda o que está escrito ali, né? É a maior de todas as revelações, irmão. É a maior de todas. Como a gente não pensa que tem jeito a quase nada, tem um monte de complexos inferiores, quando fala, você tomado de toda a plenitude de Deus. Está escrito. Insofismável. Diga, mulher de Deus. Ser tomado de toda a plenitude de Deus, fala lá o texto, é conhecer o amor de Cristo. Isso, tem que se aperfeiçoar. Excede todo entendimento para que... Isso aí. Tem que conhecer altura, largura, profundidade. Tem que conhecer o todo. Todo o conhecimento. E aí experimentar o amor de Cristo. E aí ser tomado de toda a plenitude de Deus. Não é primícia do Espírito, é ser tomado da plenitude. Isso é de Espírito de Deus. Agora, quantos pensam que vão ser tomados da plenitude de Deus? Ninguém. Mas elas vão ser tomados de toda a plenitude de Deus. Hebreus 6,5, vai terminar. Vão ficar ruminando isso até amanhã. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Todo sinal que a gente faz aqui agora, você cura alguém, você faz algum sinal, são poderes que vão ser comuns no mundo vindouro, no tempo do reino. O que hoje a gente faz pouquinho, no mundo do reino faremos muito, porque estaremos em corpos gloriosos, cheios da plenitude de Deus. Avance para mim, vamos lá. Vou falar sobre isso já já. Na aula de quinta-feira. Se eu falar agora, vai dar bug na mente desse pessoal todinho aí. Se eu falar isso, você está falando aqui, agora o pessoal vai para casa bugado. Vamos ficar aqui na aula de hoje. Eu vou chegar lá. Já está no roteiro. Corpos glorificados resplandecem em luz. Eu amo essa informação. Eu creio que não vão ficar fosforescentes. Está escrito, tem um monte de texto para falar isso. É mais do que isso, nós vamos brilhar, nossa carne não vai ser normal. Vou dar um gostinho para você entender. Jesus, na sua transfiguração, como é que ele ficou? Jesus não estava em carne normal antes da glorificação? Estava. Mas ele deu um gostinho do que era a essência dele. Diante dos discípulos. Ele ficou mais branco e brilhante que o sol. Ele brilhou. Literalmente. Então vamos ler o texto que prova que nós vamos também brilhar. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 40, 44. Vamos lá, irmãos? Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor, de brilho. Esplendor é brilho. Vamos lá. Ele está usando os astros para tipificar. Vamos lá, queridos? Pois assim, também é... Ele está comparando o brilho dos astros com o quê? Ressurreição. Pois também assim a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, na fraqueza. Ressuscita na
incorrupção, não morre mais. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Presta atenção. Presta atenção. Na ressurreição, nosso corpo terá o quê? Poder. Poder. Estou destacando aqui com a minha voz exagerada, para você não esquecer. Semeia-se em fraqueza, mas na transformação, ressuscita-se em poder. O que terá no seu corpo? Poder de Deus. O que mais? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Avança aí. Daniel 12:3. Vamos ler, igreja. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas. Está falando de quem? De nós. Está dizendo que a gente vai ser o quê, irmãos? Parecido com o quê? Estrelas. Oh, meu Deus, é só uma figura de linguagem, pastor. Aqui está dizendo que eu vou resplandecer. É luz. Não é luz metafórica, não. Mateus 13:43. Então, justos. É o quê, irmãos? É o quê? Resplandecerão como o quê? Não é a mesma coisa de assim brilha a vossa luz diante dos homens. Luz, nesse caso, é boas obras. Mas aqui Jesus está falando da ressurreição. No reino resplandeceremos como o sol. Já não é a influência do Evangelho. Está falando de mudança mesmo. De resplendor, de brilho. Olha o homem glorificado aqui, ó, cheio de brilho em volta. É mais do que isso, né? Avança para mim aí, para terminar. É assim, ó. Assim é melhor, né? Homens e mulheres gloriosos, ó, cheio de brilho em volta. Resplandecente. Avança aí para mim. Você pode dar gostinho. Eu pedi para o Senhor hoje em oração. Senhor, me usa para dar gostinho para esses irmãos. Eles precisam desejar essas coisas. É o que fortalece na hora da fraqueza, da luta, da tentação do pecado. E eu não quero perder isto. Isaías 60, verso 8. Nós também voaremos, irmãos. Esse corpo glorioso voa. Tem alguns irmãos que se empolgam, outros estão ainda pensando. O pastor é maluco. Já está cansado. Eu também estou cansado, estou aqui há quase 2 horas falando. Vamos lá terminar, vamos lá? Isaías 68. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Apocalipse 11, verso 11. As 2 testemunhas serão mortas. Não vou entrar no mérito do mistério das 2 testemunhas. Tem que falar muita coisa. Mas morreram? Morreram. Só que elas vão ressuscitar. E quando ressuscitarem, não será invisível. Será nos olhos dos seus inimigos. Eu quero mostrar a vocês que depois da ressurreição, o que acontece? Sobe. Sobe. Vamos lá? Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Lembra de Ezequiel 37? E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Eles viram a volta à vida. Eles viram a transformação. Verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E o que aconteceu com eles?
subiram ao céu numa nuvem, igualzinho Jesus. E os seus inimigos os contemplaram, viram eles subirem. Acaba com essa ideia de arrebatamento invisível, pelo amor de Deus. Já acabou? Já tirou seu coração? Já dei muitas provas que é tudo ao vivo e a cores invisível. Seus inimigos os viram, contemplaram. Não sumiram e apareceram lá em cima, subiram na cara deles, ó. Nós vamos voar, queridos. Dá um gostinho aí, dá um gostinho. Dá um gostinho, é um gostinho. Só para dar um gostinho aí, ilustração. Deu gostinho? Ah, vocês estão muito michuruca. Vocês estão cansados, né? Terça-feira, 4, 10 horas da noite. A gente vai subir, irmão. Avança aí para mim. Pode terminar. O último versículo? Romanos 8,18. Vamos ler? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada, manifesta em nós. Em nós. Essa glória não é para nós vermos, é para ser manifesta em nós. Aleluia. Nós manifestaremos glória. Não perca, aqui ó, ser revelada em mim. Não perca a cena do próximo capítulo. Amanhã, o sacerdócio de Melquisedeque. Está valendo a pena você ver essas noites aqui, irmãos? Então fica de pé nessa hora. Deixa eu liberar vocês. Passamos um pouquinho do horário. Quando vocês gastam mais 5 minutos lá no recreio, aumenta a aula. Se vocês ficassem só 10 minutos, teriam saído mais 5 minutos antes. Quantos foram abençoados com entendimento nessa noite? Quantos vislumbraram o futuro em corpo glorificado, imortal? A igreja tem que pregar isso de novo. Tem que falar para todo mundo, vamos ser imortais. Tem que pregar isso, irmão. Não é escapar só do fogo do inferno, não. Do Geena, não. É ser imortalizado. Glória a Deus. Deixa eu abençoar sem mais delongas. Já são 10 para as 10. Já está tarde. Que vocês possam chegar bem nos seus lares em nome de Jesus. Deus tem um propósito com esse seminário. Alargar o seu entendimento, abrir o seu entendimento, iluminar o seu coração. Vai te dar mais força para viver a fé. Em nome de Jesus, amém? Pai Santo, obrigado por essa noite. Pela tua palavra revelada ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque são grandes, muito grandes as tuas promessas. Maravilhosas demais, Senhor. E eu clamo em nome de Jesus, que os meus irmãos se apeguem à tua palavra e por elas tenham convicção, fé, de que assim será em suas vidas, se perseverarem contigo até o fim. Eu clamo a tua graça sobre esse grupo de irmãos, que a tua bênção seja sobre eles. Segundo a tua vontade, Senhor, leva-os em paz, guardados pelo teu poder, e amanhã possam retornar aqui, segundo a tua vontade, para continuar absorvendo entendimento da revelação do teu reino. Eu os abençoo na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, peguem bem nos seus lares, guardados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e o reino. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amanhã, 7h30, quem chegar mais cedo, eu tiro dúvidas. Amanhã, 7h30, quem chegar mais cedo, eu tiro dúvidas.